Olá, seja bem-vindo ao Resumo Cast for Startups. Hoje nós vamos falar sobre estratégias e oportunidades para lançar ou crescer plataformas e marketplaces. Eu tenho aqui comigo o Diego Barreto, que é VP de Estratégia do iFood. O Diego Barreto é vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood. Ele é considerado um dos principais especialistas em negócios digitais, nova economia, inovação e empreendedorismo do país. Ele é mestre em administração pelo IMD da Suíça, tem passagem como professor da FGV e na FIA. Tudo bom, Diego? Fala, Gustavo, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado por comparecer. E, de acordo aí com a sua posição lá no iFood, que é uma plataforma que todos conhecem, eu queria começar com essa primeira pergunta. Quais são os maiores desafios hoje do iFood diante do cenário pandêmico que a gente vive? Gustavo, o iFood eu diria hoje que tem três grandes desafios, né? Um ligado a cada pilar seu. O primeiro dos restaurantes, os restaurantes têm sofrido demais com essa crise, né? Perderam fonte essencial de receita, que é o salão dele, né? A presença física das pessoas. E por mais que as pessoas dentro de casa estejam pedindo mais delivery, existe uma competição maior com a cozinha. Então, muitas pessoas de segunda a sexta, na hora do trabalho, que costumava comer ao lado do trabalho, agora eventualmente está cozinhando em casa. Então, os restaurantes estão naturalmente sofrendo muito mais, e isso é uma grande preocupação, um grande desafio que a gente tem cada dia trabalhado aqui para tentar ajudá-los. Do lado dos entregadores, um desafio muito grande também, porque pela primeira vez os entregadores foram para o centro da sociedade, né? Infelizmente, a sociedade sempre marginalizou um pouco a figura do entregador, eles vieram para o centro, o que é muito positivo, e um grande desafio que a gente tem hoje é pensar o equilíbrio renda versus trabalho, né? Ou seja, abro minha plataforma para ter mais pessoas aqui dentro ganhando algum dinheiro, mas naturalmente reduzo o ganho médio por uma questão matemática, ou abro menos para que quem esteja aqui ganhe mais. Então, é um grande dilema que a gente vive dentro desse pilar, é um grande desafio. E o último dos consumidores, que é a mudança do hábito. Os consumidores dos últimos 12 meses, eles são radicalmente diferentes dos consumidores de antes da pandemia. Então, a gente tem um trabalho muito grande aqui, baseado em dados, para aprender completamente do zero o que é o comportamento e logo quais são as necessidades desses atuais consumidores. Legal, Diego. E imagino que você, como líder de estratégia do iFood, eu imagino como é que deve ser o seu dashboard lá no iFood de dados, né? As plataformas, a gente sabe hoje em dia que elas têm essa possibilidade de coletar dados e inteligência sobre hábitos e problemas que as pessoas estão passando e como elas estão solucionando esses problemas. Quais, na tua opinião, foram aí as maiores mudanças de hábitos, né? Tanto esse que você citou, de os entregadores serem um centro, agora são o centro da sociedade, porque eles que levam as coisas, né, para a gente que está em lockdown, em quarentena, mas do lado das pessoas que solicitam o delivery, o que na tua opinião mudou mais de acordo com os hábitos novos que elas vêm apresentando? Gustavo, acho que a gente poderia citar várias coisas aqui. Vamos pegar talvez 3 ou 4 que são mais interessantes. Uma a gente viu muita mudança de ocasião, né? Ou seja, muitas pessoas não se utilizavam do delivery para determinadas ocasiões, como por exemplo o café da manhã. Esse é uma ocasião que ganhou muito espaço. Então esse é um exemplo, ou seja, as pessoas de manhã faziam o quê? Acordavam, tomavam um café da manhã em casa e iam para o trabalho, ou acordavam, passavam na padaria, comiam um pãozinho tomavam um café e ia para o trabalho. Esse hábito, então essa ocasião, ela mudou radicalmente. Esse é um. 2, as pessoas fizeram uma mudança muito interessante do tipo de comida. Elas foram primeiro, no começo da pandemia, para uma comida de conveniência, ou seja, pizza, hambúrguer. Então, muita gente fez essa mudança. Por quê? Porque a pessoa estava se ajustando dentro de casa ainda e ela precisava cortar o tempo de alguma coisa, seja da cozinha, seja do próprio processo de escolha. As coisas estavam muito corridas. As pessoas cada vez mais agora migram para aquele equilíbrio com a saúde, né? Ou seja, comem naturalmente uma comida que é menos saudável, mas é gostosa, e equilibram com saudável e tudo mais. Então a gente viu esse pêndulo no tipo de comida que as pessoas estavam comendo. Uma outra mudança muito interessante que a gente viu
foi a disposição das pessoas em darem mais gorjeta. O número de pessoas que dão gorjeta cresceu substancialmente. É um pouco do que eu mencionei, você acabou de falar novamente, sobre os entregadores estarem mais no centro da sociedade. Então as pessoas compreenderam isso mais, criaram uma empatia maior, e por isso a gorjeta, por exemplo, se tornou uma ação mais clara, mais evidente. O terceiro ponto, Gustavo, muito forte também, é que a gente viu o delivery indo muito para o subúrbio das cidades, ou seja, saindo ali daquele centro expandido, indo para os bairros mais espalhados, onde você tem menos ofertas de restaurantes. Ou seja, o consumidor efetivamente passou a ficar mais em casa e criou ali uma demanda natural para que restaurantes mais distantes entregassem naquelas regiões. Então essa parte periférica das cidades, elas ganharam mais espaço durante a pandemia. Legal. E como foi o crescimento do iFood depois da pandemia? Como na prática impactou se puder compartilhar alguns números, esse crescimento realmente aconteceu dessa forma aí drástica, como todo mundo imagina, e qual é as novas possibilidades aí, como é que você enxerga o iFood perante esse cenário pandêmico, se a pandemia continuar, vai continuar crescendo, se a pandemia amenizar, as pessoas manterão esses hábitos, e você vê um crescimento também contínuo aí das plataformas de entrega? Gustavo, o iFood cresceu muito durante a pandemia. Eu vou te falar um pouco de números, mas antes disso é muito importante a gente separar dois mundos, né? Tem um mundo que é o mundo de empresas como o iFood, de empresas que cresciam a 100, 150% ao ano. A pandemia, ela adiciona algum crescimento, mas ela não muda muita coisa. O que muda mesmo são as empresas tradicionais, as empresas da velha economia, que na pandemia foram obrigadas a se digitalizar e descobriram, portanto, uma nova forma, um novo caminho de crescer. Essas empresas, sim, foram muito beneficiadas. No nosso caso, a gente saiu, por exemplo, de março, com 30 milhões de entregas mensais, em março do ano passado, e fechamos dezembro com 48 milhões de entregas mensais. Então, estamos falando de mais ou menos 50%. Mas isso é o que eu já cresço todos os últimos 10 anos, nesse período, eu não cresci muito diferente disso. Então, o que eu quero dizer? O processo de crescimento das pessoas que efetivamente usam um aplicativo para fazer um pedido de comida, ele já é um processo muito rápido. Então, o que aconteceu é que a gente entrou mais num processo que já iria acontecer. O que é diferente, de novo, de vários outros segmentos da economia que não tinham nenhum uso de tecnologia, ou um uso muito ruim, e que aí foram obrigados a melhorar isso e, como consequência, cresceram a um percentual que, historicamente, eles não cresciam. Legal, Diego. Vamos falar um pouquinho sobre estratégia para startups que estão aí lançando plataformas ou marketplaces ou querem crescer algumas. A gente sabe que esse modelo de negócios de plataforma é extremamente complexo e tem algumas regrinhas diferentes dos modelos tradicionais. Uma plataforma, ela conecta no mínimo dois lados, e existem ali os gestores da plataforma que promovem o negócio, são os coordenadores dos negócios. E as plataformas, no início, praticamente todas elas conseguiram resolver um grande problema, que é o problema do ovo, da galinha. Já vou te perguntar a respeito. Como trazer um lado se o outro lado não está na plataforma. Geralmente, quando esse problema é solucionado, ocorre um efeito aí que a gente chama de efeito de rede, onde o crescimento é viral e as pessoas começam a compartilhar umas com as outras, praticamente no boca a boca. Você não precisa fazer marketing, gera-se uma massa crítica absurda, e resulta nesses números que você falou de 100% ao ano. Mas até chegar lá, para quem está iniciando, para as plataformas hoje em dia, quais são as oportunidades de resolver esse problema do ovo e da galinha? E fala um pouco sobre algumas estratégias que você já ouviu falar ou que aplicaram no iFood, como trazer um dos lados, né? No caso de vocês, tem pelo menos 3 lados, né? O restaurante, a pessoa que pede um delivery e o entregador. Mas como trazer um dos lados se o outro não está na plataforma? Gustavo, existem caminhos que podem ser seguidos, né? Não tem uma única fórmula mágica. O mundo ideal é que esses caminhos precisem ser comparados com a realidade, com o mercado, com a maturidade de produto de cada empresa, para que isso aconteça. Primeira coisa que eu diria, Gustavo, é a seguinte:
você precisa ter muita consciência que você já tem o famoso Product Market Fit, né? Se você não tem consciência, se você não tem clareza que você tem um produto que já é muito bem aceito, é claro que quando eu digo muito bem aceito, eu não estou falando de um produto já extremamente desenvolvido, mas o conceito, o ferramental básico, a necessidade, se você tem essa consciência, é o momento de você começar a procurar esse efeito de rede. Se você não tem, você precisa fazer ainda ali no seu mundinho, mais simples, mais fácil, mais tranquilo, mais organizado, e não buscar o efeito de rede. Por quê? Porque senão você tira o foco do que é o mais importante, que é ter Product Market Fit. Porque sem isso você não é nada. Sem isso, na prática, é um efeito artificial. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, uma vez passado o Product Market Fit, então é hora de começar a discutir essas estratégias de criar o efeito de rede. E aí tem caminhos possíveis. Tem dois caminhos que eu pessoalmente gosto muito, e são os que eu costumo discutir, naturalmente sempre dependendo aqui do segmento e do estágio de maturidade. Mas um caminho é você ir numa lógica de comunidade. Muitas startups, elas dão um tiro de canhão, né? E quando eu digo tiro de canhão, não é falar do país necessariamente, mas às vezes da cidade toda. A melhor forma de você, de forma eficiente, barata, conseguir criando essa rede, é você efetivamente ir trabalhando comunidade a comunidade. Então, se você, por exemplo, tem um negócio que envolve uma região muito clara, muito definida, que tem ali uma comunidade, trabalhar aqui é muito mais barato, mais eficiente. E aí, seguir para a próxima, fazendo um efeito de transbordo, porque existe uma proximidade, se torna mais fácil esse processo de escala. Qual é o problema desse caminho, Gustavo? Que ele é mais demorado. Então, quando você faz esse efeito de comunidade que te permite criar a rede de forma pequena, você consegue fazer de forma eficiente, é mais barato, mas, por outro lado, você corre o risco de perder velocidade. Então, esse é um caminho. Um outro caminho é o caminho de você incentivar um dos dois lados. Então, por exemplo, a lógica do cupom, né, a lógica do incentivo vem muito para isso. Você está entrando, por exemplo, numa cidade de uma vez inteira. Poxa, eu preciso de uma parte. Vamos pegar o caso aqui nosso que a gente mencionou, do entregador. O entregador não sabe, nunca ouviu falar, não está disposto ainda. O que eu faço para atraí-lo? Eu incentivo. Poxa, venha aqui olhar isso por esse preço. Fique à disposição, raciocine por um tempo esta plataforma por esse preço mais agressivo. Então você incentiva para que ele descubra, é o efeito discovery, para que essas partes do ecossistema descubram. E aí o que você faz? Ao gerar a demanda de um lado e ao garantir a demanda do outro, a oferta, perdão, do outro, você então vai permitindo esse match, se você tem Product Market Fit, e à medida que esse match vai acontecendo, você então vai ganhando algo orgânico, e aí você reduz o incentivo, permite que as coisas fiquem 100% naturais e avancem. Mas veja, só dá para ir por aqui quem tem algum nível de recurso mais alto, porque custa fazer isso, e não é fazer uma vez, um dia, uma semana. Isso geralmente toma semanas, meses, para que você consiga equilibrar essa oferta e essa procura. Como é que você consegue equilibrar? Quem está do lado de cá, o consumidor, fala, cara, muito legal, vou sempre pedir. Quem está do lado dali fala, poxa, vai me gerar renda, vai ser bom, vou ficar. Essas são os dois grandes caminhos que eu acredito serem a solução para esse ponto, Gustavo. Legal, legal. E o que você considera especificamente Product Market Fit para um aplicativo, por exemplo, de delivery? Seria a usabilidade, as funcionalidades, a facilidade de operar dentro do aplicativo? É isso? Gustavo, a gente poderia falar conceitualmente exatamente no que você está dizendo. Mas o problema do conceitual é que as pessoas tendem a se enganar, né? Então você se olha no espelho hoje e fala, tô bem, tô até que tô bonito aqui. Você não se olha no espelho e fala, porra, tô feio pra caceta, preciso ter mais saúde, preciso melhorar a minha alimentação, vou cortar a bebida. As pessoas dificilmente fazem isso. Então é muito importante que as pessoas tenham uma medida muito objetiva. E aí existem várias pessoas que criam, né, essas referências. Eu não vou muito longe aqui e vou dizer, o que é muito importante é que você faça pesquisas simples, rápidas, com as pessoas que estão usando o teu serviço, e essas pesquisas mostrem que pelo menos ali 60%, 70% das pessoas consideram o seu serviço essencial. Ou seja, perguntas para explorar isso.
Se eu não existisse, você ficaria triste? Se eu não existisse, você me substituiria com facilidade? Esse tipo de pergunta mostra o Product Market Fit. Porque quando eu digo, poxa, Gustavo, se o seu serviço não existisse, eu ficaria triste, eu não tenho alguém para substituir, o que quer dizer? Que o teu produto encaixou no mercado de uma forma essencial, necessária. Agora, pô, se eu uso você, mas na sua ausência eu tenho alguém, e beleza, zero de problema para sua inexistência, você não tem Product Market Fit. O que você tem é um posicionamento de mercado. Então, eu vou dar um exemplo ultra simplista. Volta no tempo 10 anos e me diz assim, você precisava da Netflix há 10 anos atrás? Não. Você recebia aqui uma pesquisa, por exemplo, da TV, dizendo assim, você está feliz comigo? Tô. Agora, você tem um substituto para mim? Ah, eu tenho. Se a Netflix viesse para o Brasil, bicho, como seria legal. Isso é um grande exemplo de Product Market Fit. Então, a TV já deveria saber há muito tempo que ia ter um problema de Product Market Fit. Era só, essa pergunta resolve esse diálogo. Só que a maioria das pessoas não faz isso. Por quê? Porque elas acabam ou acreditando na ideia piamente, ou acreditando no conceito. E só, o problema de você acreditar no conceito é que você não consegue responder de forma objetiva baseada em quem tem que responder, que são as partes do ecossistema. Legal, legal. E baseado nisso que você falou, existe também a problemática do timing certo, né? Por exemplo, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o serviço de streaming não faria sentido nenhum porque simplesmente não ia funcionar, não tinha tecnologia de banda larga necessária para aquilo existir. Tendo esse contexto em vista, você que tem esse conhecimento de mercado e de tecnologias hoje, quais, na tua opinião, são as oportunidades tecnológicas que estão surgindo aí para reinventar os modelos de negócio, desde as que a gente já escuta há muito tempo, inteligência artificial, colocar um blockchain, será que algum dia o iFood vai ter um blockchain lá controlando ele, o sistema de rating, sei lá, do iFood pode se comparar com o do Uber Eats e o dos outros concorrentes e a gente consegue enxergar quem é o melhor em cada... Tô falando absurdos aqui, mas o que você tem assim, de informações ou ideias de conexão das novas tecnologias que estão por vir ou que estão aí e como incorporá-las nos modelos de negócios? Claro. Gustavo, acho que assim, as novas tecnologias, elas estão aí, estão disponíveis. A empresa optar por ou não é uma decisão de negócio. Então, o que eu quero dizer aqui, eu tô, na prática, o que eu estou fazendo aqui, Gustavo, é sendo crítico para dizer que muitas das empresas, elas efetivamente não têm esse tipo de tecnologia porque é uma decisão própria. No caso do iFood aqui, por exemplo, a gente tem aqui dezenas de modelos de inteligência artificial, centenas de cientistas de dados que já fazem isso há muito tempo. Então, para empresas que já têm mais robustez, você não está buscando isso, você não se preparou para isso, você não está pronto para isso. Isso já existe. Eu estou separando aqui porque, naturalmente, empresas menores, elas vão ter mais dificuldade de ter 100, 200, 300 pessoas fazendo ciência de dados de um dia para o outro. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto muito importante. Por que ele é tão importante? Porque a gente tem uma visão muito errônea sobre o que a gente pode fazer aqui no Brasil. É uma visão meio, aquela visão do cachorro vira-lata. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Durante essa pandemia, a gente leu diversas matérias nos jornais dizendo assim, nossa, que legal, tal empresa inventou isso e agora está mais digital. Nossa, tal empresa descobriu isso e agora se tornou digital. Pessoal, isso para mim não tem elogio nenhum. Você tem que ter vergonha disso. A tecnologia, de forma geral, que a gente está falando que está disponível aqui, está disponível há 10 anos no Brasil. Discutindo cloud agora, mesmo inteligência artificial para as grandes empresas, discutindo agora, está disponível há muito tempo aqui. Discutindo a lógica de ecossistema via API agora, discutindo canal de comunicação via WhatsApp agora. Não estou entendendo. Então, assim, a gente precisa ter a régua alta. A gente precisa ter a régua alta para fazer as coisas efetivamente chegarem em algo muito grandioso e o Brasil decolar, de fato, nessa nova economia. Agora, o que eu vejo para frente, Gustavo, em termos de possibilidades que vão se abrir? Primeiro, está vindo uma revolução muito grande aí em tudo que intange o mercado imobiliário. Vamos pegar um exemplo disso. Carro elétrico.
Ah, Diego, mas o carro elétrico está muito longe. Ah, é? Então vamos lá. Na China, 40% dos carros novos vendidos já são elétricos. Os países escandinavos, 20% dos carros novos vendidos já são elétricos. GM, Toyota, Citroën, Renault, Fiat Chrysler já anunciaram que nos próximos 10, 15 anos serão empresas 100% elétricas. Então a minha pergunta para as pessoas são, vocês vão esperar chegar 15 anos para começar a pensar nessa discussão no mercado imobiliário? Não, essa discussão é agora. Então, por exemplo, disso eu derivo uma pergunta. O que vai acontecer com os postos de gasolina? O que as empresas vão fazer com os postos de gasolina? Vocês vão esperar os 15 anos acontecerem para falar, eita, ferrou, isso agora não vale nada? Então, esse é um exemplo. Vamos falar de tecnologia mais específica aqui. A inteligência artificial, ela ainda está muito ligada às grandes empresas. Pouquíssimas empresas no Brasil. Pouquíssimas empresas. Inteligência artificial está disponível hoje. Você, com um bom banco de dados organizado como um data lake dentro da sua empresa, com boas ferramentas, usando uma linguagem já disponível, como um SQL da vida, você tem capacidade de começar a fazer muita coisa interessante em termos de dados e evoluir para a inteligência artificial de forma natural. Isso está disponível. Então, tudo que você mencionou aqui, Gustavo, pô, isso aqui é possível, isso aqui vai ser possível. Pessoal, é só querer fazer. Está disponível. Legal. Outra coisa que vai mudar radicalmente é a própria organização do comércio, Gustavo. Pensa, você antigamente se organizava no comércio para procurar o melhor ponto para você vender, olhando o tráfego de pessoas naquela rua. Hoje, o ponto é tão importante como era no passado? Acho que não. E aí, por fim, eu acho que eu chego numa provocação que é todos os negócios, de forma geral, eles vão ter a oportunidade de transformar produtos antiquados em produtos baseados em dados. Vamos pegar um exemplo do Quinto Andar, startup que trabalha na locação de imóveis. Um dos grandes problemas na locação de imóvel, o que é? É você conseguir seguro, a fiança. Por quê? Porque o cara chega de uma cidade na outra, não tem parente lá, não tem quem dá o aval para a dívida. O que a Quinta Andar fez? Ela usa dados para dizer para o locador, eu topo esse risco. Eu tiro essa fricção. Nesse momento, o mesmo imóvel, que está em 50 plataformas diferentes, ele é um imóvel diferente no Quinto Andar. Por quê? Porque ali não precisa do seguro. O que é isso? Isso é dados. E isso todo mundo pode fazer no seu negócio, substituindo esses produtos antigos, super antiquados, por dados para que você transfira o risco assumido na cadeia de valor. Legal, legal. Lembrei de uma também, os carros não só elétricos, mas os carros autônomos. Já existem carros autônomos aí sendo dirigidos em vários países do mundo, São Francisco, Japão, vários locais. O que será dos estacionamentos, por exemplo? Vai reduzir a necessidade de as pessoas terem mais carros, né? Eu lembrei também que você falou, o entregador hoje ele está no centro da sociedade, as pessoas estão usando menos carros para se deslocar e buscar suas comidas, ir a restaurantes. Então, na minha opinião, o meu sentimento é que já tem uma grande oferta de carros no mercado excedente a uma possível demanda ou modificação dos hábitos das pessoas que está por vir. Diego, uma pergunta sobre o modelo de negócio das plataformas. A gente vê grandes plataformas como Magazine Luiza, que se tornou um super mega marketplace, onde a Magazine Luiza não produz os produtos, ela traz produtores, assim como o iFood não faz a comida, mas ele traz os restaurantes e muito capital circula ali dentro. Eu vou até perguntar para você se você considera isso um jogo de volume e quais são as possibilidades das plataformas se tornarem fintechs por causa dessa quantidade de dinheiro que circula ali dentro como uma outra fonte de receita. Isso está realmente acontecendo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria, Gustavo, que a grande mudança aqui é que está muito associado a um dos exemplos que eu dei aqui agora, que é o dado te permite substituir produtos que não tem mais necessidade, né? Por exemplo, pensa no banco. Por que o banco existe? O banco existe porque ninguém conseguia levar até você o serviço bancário. E aí está surgindo aqui a lógica, né, no mercado do que a gente chama de Banking as a Service. Ou seja, eu não preciso te levar o banco, eu preciso te levar o serviço do banco.
Então eu te pergunto, se eu tiver exatamente tudo que o teu banco te dá na minha plataforma, então você é um restaurante, está de frente a ela, tudo que o teu banco te dá, eu também te entrego lá na plataforma, por que você precisa do banco? Então a resposta é sim. A tendência é que todos esses grandes players se tornem fintechs ou levem o serviço bancário para os seus players. Por quê? Porque quando você tem, como no meu caso, 250 mil restaurantes, eu entendo ele muito melhor, eu falo com ele muito mais, eu sou muito menos estranho a ele do que um banco é. Portanto, se ele já olha para minha plataforma 5, 10, 15, 30 vezes por dia, por que eu não levo também ali a lógica do banco para que ele faça a administração geral do negócio e do fluxo de caixa dele? Faz todo sentido. Então, sim, acredito piamente que isso vai acontecer. Volume e dados, como você mencionou, são dois dos grandes, duas das grandes alavancas que vai permitir isso. Legal. E, Diego, qual no momento, então, são as métricas, os KPIs do iFood? O que você considera mais importante estar olhando ali como métrica de crescimento? Olha, eu diria, Gustavo, que tem três grandes métricas aqui para nós. A primeira métrica que a gente olha é o LTV, o Lifetime Value. Né? O Lifetime Value, que é uma medição do quanto um cliente efetivamente entra na sua jornada, interage com você e efetivamente fica dentro da sua plataforma, é uma métrica muito importante. Por quê? Porque ela demonstra para você o quão existe um bonding, né? Existe uma ligação mesmo entre o que ele quer e o que você oferece. É um pouco do Product Market Fit, mas não mais na entrada. É um conceito quase que de um Product Market Fit ao longo do tempo, né? Então, o Lifetime Value é algo extremamente importante. O segundo ponto extremamente importante é a frequência. Por que frequência? Porque a frequência é o que me mostra o quanto você cada vez mais me trata como algo essencial. Eu posso ter um lifetime value muito bom, mas você está vindo aqui uma vez por mês. Isso quer dizer que, de fato, você gosta do meu serviço e não está me trocando. Mas a essencialidade dele tem a ver com a frequência. Quanto mais você substitui a cozinha, o fogão, por mim, mais quer dizer que eu estou me tornando essencial para você. O terceiro ponto que para nós é muito importante é o NPS, que é um índice que mede o quanto as pessoas estão satisfeitas com nós. Quando eu digo pessoas, eu estou falando sobre os entregadores, os restaurantes e os consumidores. Então, o NPS, ele me permite enxergar a qualidade do que eu faço, porque às vezes eu sou essencial, porque você talvez não tenha uma outra boa opção. É aqui que eu regulo isso. Então, o Lifetime Value me deixa tranquilo que a jornada e as decisões para atrair consumidores está no caminho correto. A frequência me mostra essa essencialidade e o NPS me mostra a minha qualidade. São os três principais para nós. Legal. E uma dúvida aí, o NPS bate mesmo? Bem, o NPS bem aplicado, um programa de NPS bem aplicado, ele condiz com a realidade? Ele condiz. O que é muito importante aqui, Gustavo, é que você saiba fazer um NPS muito bem feito. E isso quer dizer que você saiba colher as amostras corretas. O risco de você fazer um NPS e não bater com a realidade que você está dizendo é você pegar um NPS viciado. Você pega uma amostra errada. Ou você, e às vezes é inconsciente, né? Às vezes você não faz isso de má fé, mas você pega algo que representa aquilo que você efetivamente faz bem. E aí você tem uma visão errada disso. Como é que um NPS, assumindo que você pegue, né, a amostragem estatisticamente correta, como é que o NPS fala muito bem com as outras duas medidas que eu te falei? Ela deve, se o teu NPS chega num patamar muito bom e se mantém, a frequência e o LTV deveriam melhorar ao longo do tempo. Se não melhorar, tem alguma coisa errada. Ou se atingiu um patamar máximo que você pode fazer efetivamente com o consumidor. Legal, legal. Então fica aí, super dica. Diego, fala um pouquinho então, só para finalizar, a última mensagem, fala sobre o livro que está por vir, que eu já sei. Claro. E compartilha aí algumas dicas sobre inovação aí para as startups que estão tentando empreender nesse momento. Legal, Gustavo. O livro tá vindo agora em abril, né? Nos próximos dias aí. Desculpa, abril mesmo. E o livro ele vem para poder relatar um pouco disso que a gente está falando, né? A maioria dos estudos
que existem no Brasil sobre esse tema, eles na prática falam de fora, eles não falam de dentro. Então, o livro se preocupou em estudar muito o que está acontecendo aqui dentro do Brasil, trazer cases do Brasil e chegar a conclusões que são necessárias para o ambiente brasileiro. E o que ele mostra é basicamente o contexto, né? Primeiro, por que a gente está falando disso aqui? Qual é a origem dessa discussão? Porque uma vez que você entende o contexto, você entende o porquê que você tem que entrar nessa jornada. Depois ele entra um pouco no nível da competição, dos mercados, da organização. Desce para os modelos de negócios e então ele chega um pouco na organização das empresas. Então é um livro que tenta olhar a nova economia sobre todos os prismas para permitir efetivamente que as pessoas consigam sair com uma consciência muito boa, mas também com caminhos, né, muito claros para que elas possam raciocinar em cima deles. Legal. Para quem que você escreveu esse livro? Gustavo, esse livro foi escrito para duas pessoas. Para o jovem que está indo procurar o teu emprego, ou que está aí trabalhando nas suas ideias para montar suas startups, e para os acionistas das empresas tradicionais, para que eles possam refletir e mudar de verdade, genuinamente e de forma consistente a sua empresa, saindo da velha economia. Legal, né? E para quem quiser conhecer, tem algum site do lançamento do livro, ou te procura lá no LinkedIn também, segue lá e... Só me procurar no LinkedIn ou no Instagram, que, enfim, eu vou colocar lá as informações assim que saírem. Legal, obrigado, Diego. Diego Barreto, show, super bate-papo aí sobre assuntos extremamente relevantes relacionados com estratégia. A gente falou bastante sobre plataformas e startups. Eu quero te convidar também, se você não conhece ainda os programas do Resumo Cast for Startups, nós temos o Move-19, que é um programa que acelera 10 startups remotamente, já iniciou, todas as startups estão tentando combater problemas relacionados à pandemia, aos efeitos da pandemia em alguma esfera da nossa sociedade, e nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo para doar capital para essas startups, e o site é resumocast.com.br/move-19. Nós estamos tentando arrecadar R$1 milhão e doar para as startups no nosso programa de aceleração. Então, eu te convido, vá lá e conheça, e possivelmente teremos um outro bate-papo aí com o Diego, se ele aceitar, para falar do livro dele depois do lançamento. Obrigado, Diego. Valeu, Gustavo, um prazer. Até mais, tchau.